A paz do Senhor Jesus a todos que amam a verdade e que frequentam esse canal, o Profeta Nervoso. Que Deus abençoe a sua vida. Pegue papel, caneta, a Bíblia Sagrada que você tem aí na sua casa, porque hoje nós vamos debulhar, vai ser um dos maiores massacres bíblicos que já passaram aqui neste canal. Porque eu acho que nós devemos dar uma resposta à altura a todo tipo de heresia, de ensino do diabo, doutrina de Satanás, que vem para confundir, empurrar as pessoas para o inferno. E esse vídeo eu estou gravando especificamente para responder uma pessoa, o falso profeta, bispo da seita Igreja Universal, chamado Renato Love Cardoso, o bispo do amor, o cupido da Igreja Universal, o Renato Love. Renato falou alguns dias atrás aí a respeito da Arca da Aliança, defendendo o cortejo, a procissão que a Universal fez e ela anda fazendo, espalhando mentira, idolatrando uma caixa de madeira, um caixote que foi feito lá na carpintaria da Rede Record. Não sei se você sabe disso, meu amigo, mas o Edir Macedo mandou fazer várias cópias, várias réplicas desse caixote de madeira e mandou ficar isso daí passeando pelo mundo como fazem os católicos, né? Com a imagem da Aparecida, com Fátima, com Círio de Nazaré, enfim, idolatria, e empurrando o povo para destruição. Então hoje eu vou dar uma resposta à altura para esse vigarista religioso. E o vídeo que ele gravou de 12 minutos eu vou dividir em 3, porque na verdade ele fez 3 afrontas a todos os cristãos, aqueles que realmente são de Deus. Então eu vou repartir aqui em 3 partes. Tira o versículo de contexto, joga lá no Facebook, joga lá na rede social e fala: olha só, heresia, olha só, eles estão trazendo a arca, promovendo a arca e tal, mas a Bíblia diz, olha só, olha que heresia essa Igreja Universal. Porque tudo na Bíblia você tem que entender o contexto da palavra. Você não pode pegar um versículo isolado e tomar decisões baseado naquilo. Porque se for assim, tem muito versículo na Bíblia que se você for ler e for levar ao pé da letra aquele versículo isolado, você pode fazer coisas horríveis, baseado no versículo. Eu quase morri de rir quando você falou isso, Renato, porque é o que a tua falsa religião faz há 41 anos. Né? Vocês trabalham com mentira, com um versículo isolado, as campanhas e correntes que não existem na Bíblia, não tem nenhuma delas existe. Nunca vi Jesus fazer campanha e corrente, vocês inventam para tomar dinheiro do povo, sempre com versículo isolado, não é verdade? A Fogueira Santa é uma invenção da cabeça do vigarista do seu sogro, aquele safado, aquele velho pilantra que inventou esse golpe, que não tem base na Bíblia. Então ele pega lá um versículo do Antigo Testamento, torce, deturpa, corrompe para fazer disso uma forma de tomar dinheiro fácil das pessoas. Então você é um cínico, você é um debochado. Se vocês entrarem no meu canal aí, as pessoas com quem eu estou falando agora no vídeo, eu sou o único canal de um ex-iurdiano que tem playlists de assuntos que eu combato, que eu refuto na Bíblia. Por exemplo, Fogueira Santa, eu tenho mais de 90 vídeos em 3 playlists que eu rebato na Bíblia. Não tem mimimi no meu canal. Aqui no meu canal não tem esse negócio de eu acho, eu penso. Não, é Bíblia. É Bíblia. Eu destruo todos os argumentos deles na Bíblia. Quem vê meu canal sabe disso. E eu tenho também playlists de testemunhos de pessoas que foram arruinadas na Fogueira Santa, destruídas, aniquiladas. Eu tenho aqui provas de que a Igreja Universal aceita não é uma igreja cristã. Eu tenho 57 vídeos tratando disso e não é versículo isolado. Então, eu tenho jejum de Daniel, outro assunto também. São 6 vídeos ou 7 que eu tenho aqui de playlist, que eu também acabo com o jejum de Daniel. Eu mostro na Bíblia que isso daí é um crime, é uma vigarice desse velho vagabundo, que isso não tem na Bíblia, não existe jejum de informação, e muito menos Daniel fazendo jejum de informação, isso é mentira. Então, só para começar o debate já, Renato, você é um mentiroso, um safado, tá? Porque quem isola versículo e faz dele um estelionato é você junto com essa quadrilha de vagabundos que são da Universal. Vamos agora para a segunda fruta, e olha, tudo com vídeo, tudo com prova. Eu quero que você solte aí agora o vídeo do Renato Cardoso com a segunda afronta dele. Qual é a segunda coisa que ele fala do povo de Deus? Vê isso aqui, o crente mostra para o ignorante, mas o crente mais ignorante que ele, e fala assim: tá vendo? Isso é heresia. Bom, queridos irmãos, a segunda afronta, a segunda acusação do Renato Love é nos chamar de crentes, né? E aqueles que acusam o Renato de fazer uma interpretação de um versículo isolado, então ele chama a gente de ignorante, é porque vem o crente falar para um ignorante. Então eu até me senti lisonjeado quando me chamou de crente, o Renato, porque você é um cara ignorante de Bíblia, você é um estúpido, né? É igual o seu sogro, que é outro estúpido que precisou comprar um diploma de doutor de teologia lá na faculdade Fatebon. Diploma fajuta, né? Então eu vou mostrar para você
você que eu fico até lisonjeado de eu ter essa diferenciação de você, de eu ser um crente. Abre a tua Bíblia aí, no livro de João, no seu capítulo 20, nós vamos ler do versículo 24 ao 29. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor, mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Então, para você entender, Jesus morreu, né, na cruz do Calvário, ressuscitou, e ele atravessa a parede do lugar onde estavam os discípulos, e Tomé estava ausente. E aí depois esses discípulos foram comentar com Tomé: Olha, nós vimos o Senhor Jesus ressuscitado. E ele falou assim: Não acredito, eu só acredito se eu tocar na ferida dele, colocar a mão nos cravos, enfim. O Tomé, ele era um iurgiano, na verdade, né? Ele não era convertido, né? Ele era um iurgiano ainda, ele precisava de sal ungido, de manto, de lenço, né? De pedra ungida, de medalhinha, né? Essas coisas aí que os iurgianos gostam de usar, né? O Tomé, ele era um judeu ainda ligado a essas coisas, né? Porque ele ia no templo, ele via aquele monte de coisa no templo, né? Então ele achava que a presença de Deus precisava dessas coisas, né? Aí veja só no 26 o que diz a Bíblia: Em 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, ou seja, no mesmo lugar. E uma situação se repete, só que dessa vez Tomé estava. Chegou Jesus estando com as portas fechadas e apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Aqui também é interessante, você viu, Diane, quando a gente dá a paz do Senhor pra vocês, e vocês falam: Eu tô na guerra. Eu tô na guerra. Não, porque aqui eu tô na guerra, não tem nada de paz, não. Paz é só no céu. Então, seu endemoniado, seu perturbado, eu quero que você agora fale alguma coisa, porque o próprio Jesus, ele se apresentou ressuscitado pros seus discípulos, ele não falou: Eu tô na guerra. Aqui, ó, Jesus não entrou lá, atravessou as paredes e falou assim: discípulos, eu tô na guerra. Não, Jesus falou assim: Paz seja convosco, porque ele é o príncipe da paz, não é verdade? Veja o 27, depois disse a Tomé: Põe aqui, ô Tomé, o dedo e vê as minhas mãos. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus é onisciente, ele sabe de tudo, né? Ninguém engana Jesus, ele não precisa estar presente para saber do fato, né? Ele sabe de todas as coisas. Chega a tua mão e põe-te do meu lado, não sejas incrédulo. Agora presta atenção aqui, o Renato Love. Não sejas incrédulo, não sejas iurdiano, viu, Tomé? Mas sejas o quê? Crente, mas seja crente. Jesus está falando, o Renato Love, eu vou explicar para você, eu vou interpretar o texto para você, Renato Love, porque você é muito burro, você é muito estúpido, você é pobre de teologia. A tua teologia é outra, a tua teologia é envelope, entendeu? É socar envelope nas pessoas, entendeu? A tua Bíblia deve estar cheia de pó na tua casa, acho que você nem lê, você só pega nela no dia que você vai socar envelope nas pessoas. Então eu vou te explicar aqui, olha, Jesus fala para Tomé não ser iurdiano, aqui ó, não sejas iurdiano, né? Põe a tua mão aqui na minha ferida, ô Tomé, e não sejas incrédulo, mas sejas crente. 28, Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Veja só, depois disso, Tomé até reconheceu que Jesus é Deus. Ele chama Jesus de Deus, Deus meu. 29, disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não andam com sal ungido, Tomé, e creem. Bem-aventurado quem não precisa de manto ungido, Tomé. Bem-aventurado quem não precisa de lenço, de água do poço do templo de Salomão, aquela água cheia de coliforme fecal lá de Aedes aegypti. Bem-aventurado, viu, Tomé, quem não precisa de óleo ungido, de cajado ungido, de rosa ungida, da corneta de Gideão. Esse monte de porcaria, ô Tomé, que os iurdianos gostam, Tomé. Bem-aventurado, Tomé, aqueles que não viram, mas creram. Então, pelo que eu interpreto aqui na Bíblia, o Renato Love, Jesus gosta de crente, viu? Jesus tem um particular com crente, Jesus gosta de crente. Jesus não gosta de iurdiano. De iurdiano, Jesus não gosta, não. Essa tua fé que teu sogro batizou de fé inteligente é uma fé imbecil, é uma fé estúpida, é uma fé que amarra as pessoas em amuleto, em corrente. Esse monte de porcaria que tu vende, sabe por que vocês amarram as pessoas nessa crendice, nessa lenda, nessa superstição? Eu vou te responder, Renato. As pessoas ficam escravas disso, dessas tuas correntes, dessas tuas campanhas, esse monte de porcaria que a Universal inventa, porque é comércio, cara. Como é que tu vai viver essa tua vida aí de boizinho, trabalhando, né? Tendo uma carteira profissional no bolso, né? Não vai, cara, não vai. Então o que vocês fazem? Tu e esse vagabundo desse teu sogro aí, vocês escravizam as pessoas nesse sistema que vocês chamam de fé inteligente, que nem existe na Bíblia. Eu desafio você a mostrar essa expressão pra mim na Bíblia, viu, teólogo Renato Love? Mas na verdade, vocês inventaram essa expressão pra fazer com que a pessoa que é amarrada na tua seita, ela é inteligente. Então você quer dizer o seguinte: olha, o crentinho, que sou eu, só explicando aqui que o crentinho é aquele que Jesus ama, tá? Jesus gosta do crentinho. Jesus gosta daquele que é o crentinho, que você chama de crentinho, porque o crentinho não precisa de amuleto, ele simplesmente crê. Acabou. Falaram pra ele assim: olha, eu vi Jesus ressuscitado, amém, eu creio. Ponto. Ninguém tem que tocar em manto ungido, em água do templo de Salomão. Não, isso é coisa de iurdiano burro, que tem a
fé manca, cega, aleijada, coxa, que precisa disso, de amuleto. O crente, eu me sinto lisonjeado de ser chamado por você de crente, porque eu sou de fato um crente, eu sou crente mesmo, eu sou muito crente em Jesus Cristo. Então tá aqui explicado pra você que essa segunda gracinha que tu falou aí, viu, o Renato Love, só pra completar o raciocínio, eu gosto de falar as coisas e provar, eu não gosto de nada de mimimi. Então, eu vou mostrar agora um vídeo onde o teu patrão, o teu sogro, o cara que te dá essa boa vida aí, teu sócio no negócio, ele juntamente com você e com a tua esposa, a Cristiane Carniça, vocês nessa patifaria vão dizer pro povo o que é a arca pra vocês. O que representa a arca? Quando você fala assim, não, nós estamos remetendo ela à imagem, à memória de Jesus, eu vou desmascarar você aqui, eu vou desmascarar você. Solta aí o vídeo aí do patrão do Mão Atrofiada, solta aí pro povo ver. E aqui no Templo de Salomão é um lugar ideal para você reatar o seu casamento ou recuperar o seu casamento, primeiramente com Deus. Porque aqui no Templo de Salomão nós temos a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. É neste lugar que você faz aliança com Deus. E em seguida, uma vez que você faz aliança com Deus, uma vez que você formaliza aliança com Deus, você pode ter certeza que Deus vai conduzir a sua vida para fazer aliança com a pessoa que você ama, que é o casamento, Cristiane. Nada como você fazer uma aliança com Deus no Templo de Salomão, né? Porque aqui nós temos, além da arca, que é o elemento principal do templo, nós temos vários outros elementos que estão falando, né? Você está ali antes da reunião começar e você já está ouvindo Deus falar com você. Quer dizer, é uma coisa que você não vai ver ou vai experimentar em nenhum outro lugar. Agora, deixa eu falar para você. Aqui nós temos a Arca da Aliança, que você falou que é o elemento mais precioso aqui no templo. Não é o mais importante aqui no templo. É o elemento mais importante de todo o universo. A arca está aqui, com as cortinas, quer dizer, o véu está aberto e todos podem fazer aliança com Deus aqui. Então, nesse vídeo que você viu agora do Macedo, ele faz uma propaganda da terapia do amor para as pessoas irem no Templo de Salomão, consertar o seu casamento lá, fazendo uma aliança na Arca da Aliança, né? Porque a Arca da Aliança realmente ela é o elemento mais importante de todo o universo, ele fala, né? Palavras do Edir Macedo, desse falso profeta profanador e blasfemador da palavra de Deus. Blasfemo, por isso que não tem salvação para esse endemoniado. Ele peca contra o Espírito Santo quando ele nega Jesus, como está lá escrito no livro de 2 Pedro, no seu capítulo 2. Eles negam a Jesus e induzem outras pessoas também a negarem, e tudo por conta de dinheiro. Os três patifes estão reunidos, ele, a filha e o genro, ele, a Cristiane e o Renato, falando a respeito da arca, que a arca é o elemento mais importante, que a aliança é feita na arca. E você vê que nós estamos em 2018, eles estão falando isso agora, tá? No século XXI eles estão falando isso agora. Eles ignorando totalmente, como se Jesus nunca tivesse existido. Ele não nasceu numa manjedoura, ele não viveu em Nazaré. Não, eles negam. Para eles é a arca. Eles estão aí para enganar, iludir, tudo feito com uma maquiagem cristã. Então você vai naquele templo bonito, vê eles vestidos com aquela roupa de rabino, você se ilude. Ah, são homens de Deus. Isso daí nada mais é que Satanás vestido de anjo de luz te dando veneno para você tomar. Para nós cristãos, que somos seguidores de Jesus, e para os judeus ela também não é nada, porque ela já sumiu, desapareceu, ela não está mais entre nós, o templo não existe, então eles estão aguardando o Messias. Não tem significado para ninguém isso. Só tem para eles que são mercenários, eles ganham dinheiro com isso, eles fazem comércio, ganham dinheiro com isso. Aí a gente faz um cortejo, a gente traz a arca, a gente traz a memória, coloca em rede nacional a Arca da Aliança, remetendo as pessoas para a presença de Deus, remetendo as pessoas para o pacto com Deus, para a nova aliança que é o Senhor Jesus. Nós trazemos isso, mas nada disso eles veem. Nada disso tem valor para eles. Eles só veem o versículo isolado.
Deus falou sobre um tempo em que o povo está convertido, casado com Ele, está em casa, está salvo, enfim, está no céu. Eu pergunto a você, nós estamos vivendo nesses dias? Então, quando a gente traz a Arca da Aliança, é para remeter as pessoas à aliança de Deus com elas, que Deus quer casar com elas. Esse texto de Jeremias 3,16 é uma profecia para o povo de Israel de que não haveria mais necessidade realmente dessa arca. Chegaria um tempo que a palavra de Deus ela estaria enraizada no coração desse povo e não haveria mais necessidade de arca, porque a arca nada mais é do que uma representação de Deus, uma lembrança. Mas como já não haveria mais necessidade, porque Deus já haveria de se manifestar de uma forma plena, então Deus ia simplesmente sumir com essa arca como ele fez. Mas você perceba, note uma coisa, como esses homens são malignos, né? Jesus falou que ia destruir o templo, eles foram lá e reconstruíram. Deus falou que ia sumir com a arca, eles foram lá e apareceram com a arca. A palavra de Deus diz de que o véu seria rasgado, e tanto quanto foi rasgado, né? E eles vão lá agora e costuram o véu de novo, criando essa arca, e você tem que passar pela arca, você não tem acesso direto através de Jesus. Ou seja, eles voltaram tudo para trás. Todos os avanços que Jesus conquistou na cruz, eles retrocederam, eles retroagiram, fazendo o povo voltar lá para trás, né? Em 4.000, 5.000 anos para trás. Foi isso que ele fez, o Edir Macedo. Então, abra sua Bíblia em Jeremias, no seu capítulo 31, vamos ler do 31 ao 34. Eis que em dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo. O concerto é a aliança, tá? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver esposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que eu farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. E não se ensinará mais alguém a seu próximo, nem a alguém ao irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me livrarei dos seus pecados. Abre em Hebreus, capítulo 8, versículos 6 e 13. Tudo que eu li em Jeremias, eu vou ler agora no Novo Testamento, e você vai ver que essa aliança já foi feita no sangue de Jesus. Mas agora alcançou ele é Jesus. Ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque repreendendo-os, diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que eu, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, eu colocarei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração a escreverei, e eu lhes serei o seu Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará a cada um seu próximo, nem a cada um seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me livrarei. Agora preste atenção no 13, dizendo do novo concerto da nova aliança, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece está perto de acabar. Então o próprio Deus aqui está dizendo assim, olha, a aliança feita lá no Sinai, e que eu tinha por símbolo a Arca da Aliança, ela envelheceu, ela se tornou inválida. Ele mesmo, Deus, diz assim, olha, se ela fosse perfeita, não haveria necessidade da segunda. Então, o que você pensa disso? Você que está ouvindo a minha voz agora, que é da Igreja Universal, que pertence a essa seita. Eu estou dizendo para você que o próprio Deus está falando, é Deus quem está dizendo. Não é Renato Cardoso, não é Edir Macedo, não, é Deus que está dizendo para você, olha, isso daí envelheceu, não tem valor. Acabou, não vale absolutamente nada esse cortejo, essa memória, isso daí não existe mais. Mateus capítulo 27, do versículo 50 ao 52. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Olha, ele entregou, tá? Ele deu de boa vontade, voluntariamente. 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Hein? O que diz a Bíblia? Que no momento que Jesus morreu na cruz, o véu já se rasgou. Acabou. Não tem mais arca, não há mais necessidade de sumo sacerdote, todo esse ritual que a Igreja Universal faz, esse teatro, porque isso é um teatro, para impressionar você. Então você vai na igreja, lá na Universal, acha isso muito bonito, nossa, que lindo. É uma liturgia vazia e sem valor. Para Deus isso não vale nada, porque Deus já falou que foi feita uma nova, e isso daí envelheceu. Eu acabei de ler para você que isso envelheceu, tá lá em Hebreus 8. E o véu foi rasgado. Então acabou. Hoje nós temos acesso a Deus através do seu Filho Jesus. Abra em João, no seu capítulo 19, versículo 30. Diz a Bíblia, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Eu até coloquei aí em grego para você ler, tetelestai, que significa está consumado, está cumprido, está feito, está pago, está terminado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Novamente o verbo entregar, ou seja, Jesus voluntariamente, como um cordeiro manso, como fala lá no
livro de Isaías, ele se entregou, ninguém toma dele, ele se entregou porque ele quis, foi vontade dele. Então, mais uma vez confirmando o que eu falei, está consumado. Esse argumento do Renato Love, não, porque nós estamos aqui, ó, vocês estão lendo coisas isoladas. Eu não estou lendo isolado não, o ignorante. Eu li no Antigo Testamento, eu estou lendo no Novo. Eu já falei aqui da história de Jeremias. Jeremias, ele realmente profetizou durante 40 anos para o povo do norte, para o povo do sul, falando do que haveria de acontecer. O profeta Jeremias, ele começou profetizando no ano 627 a.C., falou por 40 anos aproximadamente, um pouco mais. Ele pegou 5 reinados, começando de Josias, passou por Jeoacás, Joaquim, depois Joaquim, depois Sedequias. Então isso que ele profetizou realmente não é aquilo que nós temos dito aqui, que a arca realmente não teria mais necessidade na manifestação de Cristo. Abre aí a tua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 22, do 19 ao 20, diz a Bíblia: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: este é meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Que engraçado, né? Jesus não ter falado assim, ó, pega a arca e faz cortejo pra minha memória, né? Pra memória de mim, né? Faz romaria em memória de mim. Jesus na Páscoa, ele ceiou com seus discípulos e ele falou assim, olha, fazei isto em memória de mim. Então, o ritual da ceia do Senhor na igreja, essa celebração, essa festa, nada mais é do que uma comemoração e um memorial da morte de Jesus. Leia o 20, semelhantemente ele tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Então fica claro, Jesus dizendo assim, ó, esse cálice é feito no meu sangue, essa nova aliança ela vai ser feita no meu sangue, eu vou morrer, eu vou soltar todo o meu sangue, vou me esvaziar ali como um cordeiro na cruz, né? Todo o meu sangue ele vai ser vertido ali naquele lugar, e é nesse meu sangue, nessa minha morte, que será celebrada uma nova aliança. Então tá muito claro. Agora eles, como falsos profetas, e como diz a Bíblia, negam tudo isso. Por quê? Porque são falsos profetas e porque neles habita o espírito do anticristo. Renato Love é o espírito do anticristo, o sogro dele, a Cristiane. Aí você fala assim, profeta, mas como é que pode? Poxa, é tão lindo tudo que eles fazem. Meu amigo, o diabo, aprenda uma coisa, a Bíblia diz que o diabo ele não vai aparecer pra você com cara de diabo, né? Ele não vai aparecer essa figura que você aprendeu lá quando você era criança, que ele tem rabo, que ele tem um tridente, que ele é todo vermelho, de chifre. Se você esquece isso, eu te convido agora a fazer uma reflexão comigo pra gente encerrar esse vídeo. De repente você então me pergunta, profeta, o que eles desejam, o que a seita deseja com a lenda da Arca da Aliança? Então, qual é a intenção deles, né, por trás de tudo isso? Se você tá falando que a romaria aí da Arca não tem valor, né, que nós estamos vivendo o tempo da salvação através de Jesus, que nós estamos numa nova aliança, num novo pacto, num novo concerto. Então, o que tem por trás? Por que então eles insistem tanto em enfiar isso na nossa cabeça? Por que a seita faz tanta questão de que a gente assimile isso, de que a gente engula isso como se fosse verdade? Por que isso? Eu não tô entendendo, me explica. Eu vou te falar isso com uma única palavra. Sabe qual é o interesse deles? De fato, de verdade? Tá aí a palavra: dinheiro. Porque aonde se cria um mito, uma superstição, uma lenda, se ganha dinheiro com aquilo. A gente vê aí no mundo, eu vou te dar um exemplo infantil, Disneylândia, né? Aquilo ali é um mundo de fantasia, de lenda. Então a pessoa vai lá, ali é um comércio absurdo, lá na Flórida, quem já esteve lá sabe disso. Então tudo ali gira em torno das marcas da Disney, a pipoca que você vai comprar, o refrigerante, tudo vem a marca da Disney, do Mickey. É um comércio, aquilo gera bilhões e bilhões e bilhões de dólares por ano. O Templo de Salomão é a mesma coisa. Edir Macedo, ele construiu esse templo com esse objetivo. Ali tem a lojinha dele, ele vende aquela porcariada dele toda. As campanhas e as correntes dele são todas em cima de lenda, né? Não tem campanha na Bíblia. Eu desafio qualquer um de vocês a abrir a Bíblia e falar pra mim, profeta, tá aqui, ó, achei, aqui tem uma campanha, aqui tem uma corrente, aqui a corrente, ó, Jesus fazendo corrente aqui, ó. Não tem, você não vai achar, meu filho. Então eles inventam lendas e superstições pra ganhar dinheiro. Eu vou te provar isso. Abra a sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 19. Me acompanha aí a partir do 17 e aqui eu encerro a minha fala, pra você poder entender. Paulo estava pregando ali nas cidades da Macedônia. Ele estava em caminho da Ásia, ele já estava na Ásia e ele estava arrumando para Éfeso, né? Sentido Espanha, ele estava indo para lá. Veja o que diz a Bíblia aqui no versículo 17. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Por que era engrandecido? Porque Paulo, ele desmoralizava o diabo por onde ele passava. Então, por onde ele passava, as lendas caíam por terra, o povo abriu o olho, e aí o nome de Jesus era glorificado, e olha só o resultado disso, o que causava. Presta atenção. 18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50 mil peças de prata. Meu irmão, numa época onde ouro e prata e bronze valia um absurdo, 50 mil peças de prata, eu não sei nem te falar quanto que é, mas foi o tamanho do buraco do prejuízo que aqueles que viviam do ocultismo, da bruxaria tiveram, porque as pessoas
ouviam a mensagem de Paulo, eram impactadas com a verdade, se convertiam a Jesus, tá? Aceitavam a Cristo, esse novo Cristo que estava aparecendo, que as pessoas não sabiam quem ele era ainda, estavam aprendendo, aceitavam ele como Senhor da sua vida e abandonavam as velhas práticas. Então quem se prostituía não se prostitui mais, quem roubava não rouba mais, quem falava a palavra não fala mais, quem era bruxo não era mais. Então eles pegavam toda aquela porcariada toda, eles queimavam, eles se desfaziam. É o que tem muita gente feito, a gente vê aqui no nosso canal, pegando os livros do Macedo e queimando, né? Já apareceu aqui testemunho de pessoas aqui no meu canal, botando pacotes de dinheiro em cima da cama, tirando foto e mandando, falando, profeta aqui, ó, que eu vou deixar de dar esse ano na fogueira santa. Teve um rapaz, até o testemunho dele tá aqui no meu canal, procura, 170 mil reais ele deixou de dar, e ele botou lá, ó, obrigado, profeta Nervoso, porque ele não deu aquela oferta, ele economizou. E o que não faz o evangelho da graça quando ele entra na vida da pessoa? Versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me também ver Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Então ele mandou 2 discípulos dele na frente e ele ficou para trás. Timóteo e Erasto foram. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Olha só, presta atenção, abre o ouvido aí, meu querido, você que ainda está na Universal, porque houve um certo Ourives da prata por nome Demétrio. Você sabe que Ourives é aquele cara que vive do negócio com prata, com ouro, com joia, que ele fabrica objetos com metais. Esse é o Ourives. E ele fazia o Demétrio com prata e nichos de Diana. Dava não pouco lucro aos artífices. Vou ler novamente para você prestar atenção, porque um certo Ourives da prata por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, varões, vós bem sabeis que deste ofício, ou seja, desse nosso trabalho, nós temos a nossa prosperidade. Então, esses caras, eles faziam objetos, amuletos, patuás, tudo da deusa Diana, que também é conhecida por Artemis. Então, eles faziam isso e ganhavam muita grana, muito dinheiro, mas era muita grana mesmo. E imagina hoje a Aparecida do Norte, o dinheiro que não rola ali no catolicismo. Pensa lá no Vaticano, lojas e lojas, aquele monte de loja de comércio em torno ali da onde o Papa mora. É isso aí, idolatria gera dinheiro. Interessa manter o povo cativo na idolatria, na ignorância, na mentira. Vamos seguir. E eles falavam aqui no 25 que é disso que vinha a prosperidade deles. 26. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido, olha só, e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas que também que o nosso próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquele que em toda a Ásia, daquela que toda a Ásia e o mundo veneram, vai ser destruída. Então eles falaram assim, ó, vai acabar com o mito da Diana. Hoje toda a Ásia, você vê, um continente inteiro adorava essa deusa Artemis, Diana. Eles iam ser libertos, eles estavam morrendo de medo, porque a fama de Paulo já estava chegando lá. Falaram, onde esse cara passa, ele ia acabar com tudo. Então, meu amigo, é o que eu tenho feito. Eu não sou o apóstolo Paulo, mas por onde o canal Profeta Nervoso passa, ele quebra as algemas, ele destrói as amarras, porque é na Bíblia, meu irmão. Eu não tô aqui de mimimi, tô aqui pra te convencer na Bíblia. Então eu tô te mostrando na palavra de Deus que esses caras, eles tremiam de medo, porque Paulo convencia as pessoas com a Bíblia. E é o que nós fazemos. Então, eu vou parar por aqui, mas você me perdoe se eu me excedi no tempo. Então, amigo, esquece. Vamos em frente, servindo a Jesus na simplicidade, porque o evangelho é simples. O nosso Cristo, o nosso Jesus, o nosso Messias, ele é simples. Ele deixou o evangelho muito simples, tá bom? Vamos em frente, espero ter respondido e perdoe se eu me alonguei, tá? Vamos em frente em nome do Senhor Jesus, marchando sempre, porque a ordem dele é pra gente marchar.